Bom, abra sua Bíblia, por favor, e deixa ela aberta aí. Provérbios, capítulo 3. Eu gosto do primeiro domingo de cada mês, porque é o domingo que eu consigo ter todos os irmãos aqui, mesmo que muitos estão faltando hoje. Eu acho que o frio atrasou alguns, mas eu gosto de ter todos os irmãos aqui no culto durante esse tempo, porque nos cultos normais, alguns estão com os adolescentes, outros estão com as crianças, então eu não consigo ter todos os irmãos juntos. Mas hoje, eu quero falar sobre princípios, 4 princípios. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero dar 4 princípios para tomarmos boas decisões. Então você pode sair daqui com esses princípios no seu coração, você pode anotar aí, você pode anotar no seu celular, anote na sua Bíblia, faça como você achar melhor, mas não perca isso. Não perca. 4 princípios bíblicos para tomarmos decisões. Eu vou ler aqui Provérbios capítulo 3, versículo 5 em diante. Fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e evite o mal. Amém? Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito aí? Porque hoje, do jeito que as coisas estão, cada vez que esse pastor ou qualquer outro pastor falar algo, você tem que conferir se está na sua Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia... Irmãos, tem uma história que é contada entre os pilotos de avião que ilustra muito bem a necessidade de nós confiarmos em Deus. Ilustra muito bem isso. Um jovem piloto, bem jovem, ele estava fazendo um voo de treinamento. É aqueles voos que vai o piloto junto com o seu instrutor. E quando aquele piloto ele chegou mais alto, ele entrou numa nuvem de tempestade, uma nuvem muito densa, ele não conseguia enxergar nada. Em poucos segundos, aquele piloto ele perdeu toda a referência visual, quer dizer, ele não enxergava nada. Ele estava no meio das nuvens, e para quem já andou de avião, você sabe que quando entra no meio das nuvens, você não enxerga nada, é só uma fumaça. Era uma tempestade, ele não estava enxergando nada. O corpo dele dizia que o avião estava subindo. Quer dizer, os sentidos desse homem dizia que o avião estava subindo. Mas os instrumentos do avião diziam que ele estava descendo. Quer dizer, o instinto dele dizia que o avião estava subindo, então estava tranquilo. Mas quando ele olhava para os instrumentos, para os relógios, aquele monte de coisa que tem ali no avião, os instrumentos diziam que ele estava caindo. E o instrutor dele que estava junto, o instrutor ele percebeu que aquele piloto ele estava entrando num mergulho muito perigoso, podia morrer. E o instrutor falou somente uma frase para ele. O instrutor falou assim, ó: confie nos instrumentos, porque os seus sentidos estão mentindo para você. Então ele falou: confie no que você está vendo no painel do teu avião, porque o que você está sentindo no teu corpo está mentindo para você. E mais tarde aquele piloto disse que a maior batalha dele naquele momento não era lutar contra a tempestade, não. Mas a maior batalha dele era lutar contra a vontade que ele tinha de confiar naquilo que ele estava sentindo. Quer dizer, se eu estou sentindo que o avião está subindo, eu vou subir, mas tudo, os instrumentos, o manual de instruções está dizendo que ele está caindo. Mas o sentimento é que ele estava subindo. Irmãos, a vida cristã é muito parecida com isso aqui. Porque existem momentos em nossa vida que os nossos sentimentos vão dizer para nós: desista. A gente vai olhar para algumas situações, não tem jeito, não tem situação, o que eu vou fazer com isso aqui? Porque as circunstâncias, elas parecem que afirmam que Deus esqueceu de nós. Porque a gente luta, a gente se esforça, a gente vai para um lado, vai para outro, a gente corre. Aí vem amigos bem intencionados e oferecem conselhos completamente diferentes do que aquilo que a palavra de Deus diz para nós.
A ansiedade da gente pressiona a gente a decidir rapidamente. É como um avião. Você está voando lá a 900 km por hora, você precisa tomar decisões rápidas. E é nessas horas que a pergunta não é apenas qual a decisão eu tenho que tomar na minha vida, porque a vida é cheia de decisões. Você estar aqui agora no culto foi uma decisão que você tomou. Acordar de manhã, sair da cama com frio e vir para a igreja foi uma decisão. As decisões, elas fazem parte da nossa vida. Mas o problema não é qual a decisão nós vamos tomar. O problema todo, o nosso grande desafio, é em quem que nós vamos confiar. Qual é o meu referencial para tomar decisões? Porque nunca foi tão fácil a gente obter opiniões. Em poucos minutos a gente encontra especialistas falando de tudo. Eu tenho dito para minha esposa lá em casa para tomar muito cuidado com vídeos que você assiste na internet. Esses dias eu estava vendo uma mulher assim, se dizendo especialista em quem toma Monjaro. E ela falando assim, porque quando você toma Monjaro, vai acontecer isso com você, porque papai e tal, e vai falando um monte de coisa, e daqui a pouco ela fala assim, porque eu estou sentindo isso, hoje eu fiz a minha segunda dose. Quer dizer, ela tomou só 2 vezes e agora ela já virou especialista. Hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de especialistas. Pessoas que vão falar sobre investimentos, casamentos, liderança, criação de filhos, espiritualidade. Nós estamos muito rodeados de opiniões, de pseudos especialistas. Mas nós temos que lembrar que a informação, ela não produz discernimento. Não é a informação que produz discernimento. Nós podemos confiar em técnicas e ainda tomar decisões que machucam a nossa família. Nós podemos imaginar que só somos especialistas porque nós temos experiências e vamos tomar decisões que enfraquecem a nossa comunhão com Deus e que deixam marcas profundas por anos por tomarmos decisões erradas. Então, como pastor, nesses mais de 25 anos de vida pastoral, eu percebi que uma das perguntas mais frequentes na igreja não é sobre as doutrinas da igreja. Raramente alguém chega, pastor, na sua igreja pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer... Não, poucas vezes isso acontece. A pergunta mais frequente é sobre direção. Como que eu faço? Para onde eu vou? Porque pessoas sinceras, às vezes, perguntam, pastor, como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu sei que isso aqui é de Deus e como que eu sei que isso não é de Deus? E muitas vezes essas pessoas imaginam que existe um método. Muitas vezes imaginam que existe um método secreto para tomar decisões, ou existe um sinal extraordinário dos céus. Imagine isso. Salomão, quando ele escreve aqui, ele nos conduz por um outro caminho. Porque ele não vai nos oferecer aqui nesse texto uma fórmula para nós descobrirmos o futuro. Não, ele ensina como que Deus, ele forma um coração capaz de discernir sobre a vontade, o que Deus quer e o que Deus não quer. Porque Provérbios, ele faz parte, irmãos, da literatura, da sabedoria do Antigo Testamento. Então esse texto aqui está nisso. E Provérbios não é um livro de promessas automáticas, não é. Mas é um livro de princípios que revelam como que Deus, ele quer guiar o seu povo. Princípios que mostram como que Deus quer que você e eu tomemos decisões na nossa vida que o honrem, que glorifiquem o nome do Senhor. Então Salomão aqui ele escreve como um pai que conversa com o seu filho. E o objetivo dele não é apenas transmitir conhecimento. O objetivo de Salomão no livro de Provérbios é construir, é formar um caráter de homens e mulheres que andam com Deus e que se preocupam com os resultados das suas decisões. Então, se você observar Provérbios 3, ele está cercado de exortações, ele vai falar sobre guardar a palavra, ele vai falar sobre cultivar a misericórdia, ele vai falar sobre viver com integridade, sobre temer a Deus. Então isso mostra que os versículos 5 a 7 que nós lemos aqui não estão isolados num contexto.
Eles fazem parte aqui de um chamado de Deus para uma vida inteira de dependência, porque decisões você e eu temos que tomar o tempo todo. Então o meu objetivo é que nessa manhã você saia daqui com alguns norteadores para boas decisões. Primeira coisa que a gente destaca aqui, que vem aos olhos da gente, ele fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Irmãos, antes de mudar o caminho da gente, Deus quer mudar o nosso coração. Você percebe isso? Porque é muito significativo aqui que Salomão ele não começa falando sobre caminhos. Não, ele não fala vai para lá ou não vai para lá, ele não fala vai para cá ou não vai para cá, não. Ele começa falando sobre o coração. Porque isso aqui fica muito claro para nós, porque o coração da gente é um reflexo daquilo que governa a nossa vida. O nosso coração, se ele é dominado pelo medo, nossas escolhas serão dominadas pelo medo. Se o nosso coração é dominado pelo orgulho, as nossas decisões vão ser dominadas pelo orgulho. Se o nosso coração é dominado pela doença do século, pela ansiedade, nós vamos ter dificuldades de esperar o tempo de Deus. Então, por isso que Salomão, ele começa aqui falando, olha, antes de eu dizer para vocês caminhos para tomar boas decisões, você precisa cuidar do seu coração. Então, está aí o primeiro destaque. Como eu posso tomar boas decisões? Eu tenho que cuidar do meu coração. Porque na linguagem bíblica, o coração sempre representa o centro da nossa personalidade. É o lugar onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo isso se encontra aqui no nosso coração. E quando Salomão diz que guardar o nosso coração, ele diz que de todo o coração, ele está dizendo que Deus não quer apenas ser um conselheiro para a nossa vida. Não, Deus ele não quer somente ser consultado nas horas de crise. Não, ele deseja que o Senhor seja aquele que governa a nossa vida. Não é um gênio da lâmpada, que a gente está precisando tomar uma decisão, a gente vai ali, esfrega a lâmpada, Aí Deus sai e fala assim, você faz por aqui. Beleza, Senhor, agora pode voltar. Aí volta, a gente tampa a lâmpada e está tudo certo. Não, Deus ele quer ser o governante da nossa vida. Boas decisões acontecem quando o nosso coração está rendido ao Senhor. Você percebe como isso aqui confronta a nossa cultura? Porque o mundo repete toda hora, siga o seu coração. Quantas vezes você já ouviu isso? Faça o que está no seu coração. Quantas vezes? Eu estou com vontade de fazer tal coisa, se o seu coração está dizendo, faça. Mas aí vem a palavra de Deus e diz que o coração é o quê? Enganoso. Se o coração é enganoso, como que eu posso tomar boas decisões se eu vou pelo meu coração? São propostas completamente diferentes. Porque o coração humano é profundamente influenciável. O nosso coração é profundamente influenciável. Numa semana nós sentimos coragem, nas outras nós sentimos desânimo. Há dias que nós acreditamos que tudo vai dar certo. Tem outros dias que nós enxergamos apenas o fracasso na nossa frente. Tem dia que a gente acorda de manhã feliz, sai na rua dando bom dia até para poste. E tem dias que nós não queremos sair de casa. Tem dia que o nosso coração nos prende. Então, irmãos, se nossas decisões foram conduzidas apenas pelo que nós sentimos, nós vamos viver constantemente na instabilidade das nossas emoções. E se você pensar em Gênesis capítulo 13, você vai ver a história de Abraão, você vai ver a história de Ló. E eles precisavam decidir para onde ir. Eu acho lindo isso. Porque tiveram uma desavença lá e Abraão não queria brigar. Ele fala, olha, não é justo que nós somos parentes, não é bom que nós estejamos brigando. Então você fala o seguinte, Ló, nós temos que nos separar, tá bem claro isso. Então você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o Ló vai escolher e ele olha o quê? Aquela região que parecia mais bonita. Aquela região que era promissora. Os olhos de Ló, eles enxergaram a prosperidade. Mas os olhos de Ló, eles não enxergaram e não perceberam a corrupção de Sodoma e Gomorra. Abraão,
ele permaneceu confiando na promessa de Deus. Então, enquanto Ló escolhe a prosperidade, escolhe um lugar que tinha água, um lugar que tinha promessas de prosperidade, ele vai, mesmo que lá tivesse Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele prefere então confiar em Deus. Um decidiu pela aparência e o outro decidiu pela promessa. Então, o resultado da decisão de cada um confirmou aqui quem estava realmente sendo guiado pelo Senhor. E essa continua sendo a tentação dos nossos dias. Quantas vezes nós somos seduzidos por aquilo que parece vantajoso? Queremos tomar decisões, a gente olha o que é mais vantajoso. Às vezes uma proposta financeira, às vezes uma oportunidade profissional, às vezes um relacionamento, um projeto, pode parecer irresistíveis. Mas a pergunta do cristão, a nossa pergunta como igreja, como servos de Deus, nunca deve ser apenas se isso é bom. Não. A pergunta certa para nós cristãos precisa ser: isso me permitirá a prosseguir, a continuar andando com Deus? Essa decisão profissional, essa decisão de negócios, isso aqui vai me permitir continuar andando com Deus? Eu me lembro de conversar uma vez com um irmão, muitos anos atrás. Ele recebeu uma proposta de trabalho. O salário que ele ia receber era quase o dobro do que aquilo que ele ganhava. Quase o dobro. Naturalmente, claro, toda a família ficou animada. Olha só, nós vamos ganhar o dobro. Eu vou ganhar o dobro, eu vou morar em tal lugar e eu vou ganhar o dobro. Só que tinha um detalhe nessa decisão. Aquele emprego ia fazer com que aquele homem, ele tivesse que viajar na segunda e ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, longe da família, numa outra cidade. E ele só voltaria para casa na sábado à noite e ficaria com a sua família no domingo e depois, segunda, ele voltaria para o seu trabalho. E durante a nossa conversa ali, eu disse assim para ele: rapaz, nem toda promoção é crescimento. Nem toda a melhora financeira é crescimento. Porque algumas distrações na vida da gente são apenas distrações muito bem remuneradas. Algumas coisas que a gente vai alcançar, humanamente falando, são somente distrações que o próprio inimigo coloca e nos remunera bem por isso. E aí a gente esquece da família. Então ele decidiu esperar, e alguns meses depois surgiu outra oportunidade, o salário era parecido, mas agora ele podia continuar servindo a igreja, agora ele poderia continuar servindo a Deus, poderia continuar cuidando da sua família. E anos depois, ele falou o seguinte: na época eu achei que eu estava perdendo a oportunidade da minha vida. Hoje eu percebo que Deus estava me preservando aquilo que o dinheiro não pode comprar. Boas decisões que se olha só para o dinheiro, só para o status, só para a posição, são decisões erradas, são embaraços que o diabo coloca e remunera bem a gente, que é para a gente achar que é bom. E a gente acha: estou ganhando dinheiro. Olha só, eu não estou com a minha família durante toda a semana, mas estou colocando dinheiro em casa. Os meus filhos têm que comer, meus filhos têm que vestir, a minha esposa pode ficar tranquila, e a gente esquece que tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não compra. Então esse é o princípio que nunca nós devemos esquecer. Deus não está interessado em formar, Deus não está interessado em formar a nossa profissão. Deus está interessado em formar o nosso caráter e acelerar as nossas conquistas dentro dos projetos dele. É por isso que ele fala, a primeira coisa: guarde o teu coração. Primeira coisa que ele fala. Ele poderia estar falando aqui de caminhos, ele poderia estar falando aqui de decisões, vai para lá. Não, primeira coisa, se você quer saber como tomar boas decisões, deixa eu te falar o que é mais importante de tudo. O que é, Senhor? Guarde o teu coração. Porque o teu coração vai querer dinheiro, o teu coração vai querer status,
o teu coração vai querer crescer profissionalmente e você vai esquecer daquilo que o dinheiro não pode pagar. Segunda coisa que a gente aprende aqui, ele vai dizer assim, ó, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie. Nem tudo que parece certo, guarda isso. Princípio para tomar boas decisões. Nem tudo que parece certo é a vontade de Deus. Ou até vou dizer mais, nem tudo aquilo que humanamente é certo é a vontade de Deus. Porque você ganhar uma promoção no teu trabalho não é errado. É errado isso? Não é. Não é errado? É errado não, é bom. Mas ele vai falar, não se apoie no seu próprio entendimento. Salomão ele não está desprezando a inteligência. Não. A Bíblia, ela incentiva o planejamento. A Bíblia incentiva a prudência, incentiva o conhecimento. Mas o problema surge quando transformamos essa lógica em autoridade máxima na nossa vida. Quando nós transformamos isso aqui, que Deus honra o conhecimento, a prudência, a sabedoria, Deus honra isso tudo. O problema é quando isso tudo passa a ser a essência da nossa vida. A essência. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes? Nós analisamos contratos, nós ouvimos especialistas, nós pesquisamos opiniões e só depois nós fazemos uma oração rapidinha e a nossa oração diz assim, ó, Senhor, abençoe essa decisão, Senhor. E na prática eu já tomei essa decisão. Então eu digo para o Senhor, Senhor, olha, assim, Pai, ó, eu quero só dizer para o Senhor o seguinte, eu sei que o Senhor é muito ocupado, o Senhor tem aí, ó, quanta gente que o Senhor tem que cuidar aí, né? Então eu não queria lhe incomodar com isso, então eu já analisei o contrato, eu já analisei a proposta de trabalho, eu já aceitei a proposta de trabalho, então, Senhor, eu só quero que o Senhor me abençoe nisso que eu vou fazer, nisso que eu decidi. Então, irmãos, isso aqui não é buscar direção. Isso aqui é apenas pedir a Deus que assine embaixo aquilo que nós resolvemos já. E sabe de uma coisa? Deus não vai assinar. Ele não vai assinar. Por quê? Porque nós não buscamos Ele. Nós não perguntamos para Ele, Senhor, isso que está no meu coração é da Tua vontade? E eu vou dizer para os irmãos que qualquer coisa que tire de você o tempo com Deus, qualquer coisa que tire de você a essência do teu ministério na obra de Deus, e qualquer coisa que tire você de perto da tua família, Deus não vai assinar embaixo. Você vai até começar, pode até prosperar, mas o final não é bom. Existe outro detalhe importante aqui. Salomão, ele usa essa expressão, não se apoie. A imagem aqui é de alguém que coloca todo o peso do corpo sobre alguma coisa. Por exemplo, eu não sei se dá para os irmãos notarem, eu sei que é uma coisa difícil de perceber, mas eu uso uma muleta. Deu para notar? Dá para perceber? Pois é, às vezes as pessoas nem notam. Mas eu uso uma muleta. Eu tive paralisia infantil quando eu tinha 15 anos. Hoje eu uso com essa muleta. Eu uso com essa muleta, ando com essa muleta aqui. Se eu resvalar, eu caio. Se você estiver andando aqui e você resvalar, talvez você não caia. Eu caio. Por que eu caio? Porque todo o peso do corpo está aqui. Então, isso aqui é a minha segurança, humanamente, fisicamente falando. Quando Salomão está falando não se apoie, ele está falando exatamente sobre isso. É quando nós apoiamos toda a nossa vida sobre alguma coisa que Deus não assinou embaixo. Eu apoio toda a minha vida. Eu apoio tudo que eu sou, nos planos que eu tracei, nos planos que eu fiz. Eu lido com gente todo dia. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e eu pergunto assim, esse emprego que você está aqui hoje para assinar o contrato, você perguntou para Deus se Ele quer isso para a tua vida? As pessoas se assustam assim, como assim, né? Porque eu estou desempregado, eu preciso de emprego, eu vou assinar um contrato, então é isso que eu tenho que fazer. E eu perguntei, perguntou para Deus? A pessoa se assusta, né? A grande parte dessas pessoas que não perguntam para Deus dura 1 mês, 2 meses, às vezes dura um pouquinho mais, às vezes dura anos, mas vive uma vida infeliz, porque não perguntou para Deus. Sabe, irmãos, Deus está dizendo aqui, através de Salomão, que quando nós colocamos todo o peso do nosso corpo, da nossa essência, em cima de algo que Deus não assinou embaixo, ele não vai prosperar.
Não vai dar certo. Por quê? Porque a gente não quer que dê certo? Não é nada disso. É porque Deus não tem esse plano para a gente. Então, nós não devemos nos firmar na experiência que se acumula na nossa vida. Eu sou um cara experiente. Eu já tive tantas coisas, já vivi tanto, eu sei como resolver. As nossas decisões não podem ser baseadas também na opinião dos outros. Claro que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, então essa coisa de se conselho fosse bom não dava vendia, isso é mentira. É bom sim, e a gente tem que dar, porque a Bíblia diz isso. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mas as nossas decisões não podem ser baseadas só nisso. Nas nossas emoções, que coisa boa, eu vou ganhar um salário alto, eu vou poder comprar isso e aquilo, e a gente, Deus vai mas e eu? Como é que eu fico na tua vida? Senhor, eu não tenho tempo agora, tá, Senhor? Mas as coisas vão melhorar, em algum momento eu vou voltar a dar tempo para o Senhor. Sabe, irmãos, ao longo do ministério, eu aprendi que decisões importantes raramente precisam ser tomadas às pressas. Raramente. A ansiedade costuma dizer para a gente que nós temos que decidir rápido. Mas a sabedoria diz que nós temos que orar. Eu já vi pessoas se arrependerem de decisões que tomaram rápido. Mas muito raramente, eu nem sei se eu já vi alguma vez, alguém se arrepender de decisões que colocaram aos pés da cruz de Cristo. De decisões que dobraram os joelhos, perguntaram: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Senhor, é isso que o Senhor quer para minha família? Senhor, o Senhor está vendo que se eu assumir essa responsabilidade, tem isso que vai ficar de lado. O Senhor quer isso para minha vida, Senhor? Raramente pessoas que perguntam isso e ouvem a voz de Deus se arrependem depois. É por isso, irmãos, que a maturidade espiritual não é medida pela velocidade das nossas decisões. O fulano lá é maduro, olha só, eu falei uma coisa para ele, em 30 segundos ele me deu uma resposta. Não. A maturidade espiritual, ela se baseia pela nossa disposição de permanecer de joelhos até que Deus confirme aquilo no nosso coração. E como que Deus confirma no meu coração? Primeiro eu vou sentir paz. Porque se eu sou alguém que me relaciona com Ele, eu tenho paz quando Deus me dá decisões. Mas Deus também usa a nossa esposa, Deus também usa o seu marido, Deus também usa os seus filhos, porque Deus usa todo mundo para confirmar aquilo que Ele quer para a sua vida. Se não fosse assim, Deus não teria dito lá em Gênesis para o Adão, né? Eu vou te dar uma ajudadora. A gente tem que ter essa sensibilidade para que as nossas decisões sejam firmadas em Cristo. Em Cristo. Terceira coisa, são 4. 4. Fique comigo aí, não durma. São 4, agora é a terceira. Olha só o que diz no versículo 3, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Para quem não sabe o que é vereda, ele endireitará os teus caminhos. Irmãos, quem coloca Deus no centro da vida raramente perde o caminho. Raramente. Há uma pergunta que eu faço a mim mesmo sempre que eu preciso tomar uma decisão importante. Se Jesus estivesse aqui, no meu lugar agora, ele faria isso desse jeito? Ele falaria para essa pessoa aquilo que eu estou querendo falar? Ele trataria o ser humano do jeito que eu estou querendo tratar agora? E eu vou dizer para você que essa pergunta, ela muda completamente a perspectiva da gente. Porque o verbo usado no original aqui para reconheça, ele tem um significado muito rico. Ele não se refere apenas a admitir que Deus existe, porque isso todos nós fazemos. Não fazemos? Inclusive a Bíblia diz assim, crês tu que Deus existe? Fazes bem. Mas até quem que sabe? O diabo. Até o diabo crê e tem medo, estremece. Então, não fala apenas de admitir que Deus existe. A ideia aqui é conhecer Deus de maneira tão profunda que a presença dele influencie cada decisão da minha vida. Então, eu conheço a Deus de uma forma tão profunda que eu vou entender que eu fazer isso aqui vai tirar o meu tempo para aquilo lá. E aí eu vou medir o que é mais importante. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Claro que você precisa trabalhar. Mas se o teu trabalho te tira da tua família,
Não venha tentar me convencer que isso é de Deus. Não, nem fala comigo. Às vezes eu nem falo, prefiro que nem fale comigo. Não fala. Para tentar me convencer que algo que tira você da tua família e tira você da obra de Deus, tira você do relacionamento com Deus, e você vai me dizer que isso é de Deus? Não, não tenta. Guarda para você, porque se vir falar comigo, não vai dar bom. Porque Deus não abençoa aquilo que nos afasta dele. Não vai. Não tem como. Sabe, meus irmãos, é viver consciente de que nenhuma área pertence exclusivamente a nós. A minha vida, seja ela emocional, espiritual, tudo, a minha vida pertence ao Senhor, é dele. A minha essência pertence ao Senhor. E se você perceber aqui, Salomão ele não diz reconheça-o quando você estiver na igreja. Não. Salomão não diz reconheçam apenas quando você tiver que tomar grandes decisões. Não. Salomão fala reconheça-o em todos os seus caminhos. Todos. No casamento, na educação dos filhos, na forma com que nós usamos o dinheiro. Irmãos, às vezes a gente toma decisões erradas sobre o dinheiro. Não toma? Toma. E às vezes, quando eu tomo decisões erradas sobre o dinheiro, eu fico pensando assim, eu converso com a minha esposa, a gente chega, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Tá bom, essa é a solução, mas eu fico incomodado. Eu fico incomodado, eu não fico bem, eu fico dias sem dormir, não porque eu não vou conseguir resolver aquele problema, porque Deus dá a direção, a gente resolve, mas eu fico incomodado, porque se eu tomei uma decisão errada, porque eu não ouvi Deus. Porque se eu ouço Deus, eu não vou fazer isso errado. Nas escolhas dos amigos, quanta gente que só está na nossa vida para atrasar o nosso caminho, pessoas que não querem Deus, não querem saber de Deus, querem viver distantes de Deus, a gente traz para a nossa casa e atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nós honramos a Deus na maneira como que nós respondemos às críticas, na administração do nosso tempo. É assim que a gente honra a Deus e toma boas decisões, até mesmo naquilo que nós assistimos na nossa televisão, quando não tem ninguém vendo. Ah, não tem ninguém em casa, a minha esposa não está, meus filhos não estão, o meu marido não está, os filhos não estão, então agora é comigo mesmo, agora eu vou lá e deu, né? Deus está vendo. Sabe de uma coisa, irmãos? Presta bem atenção nisso. O cristianismo, ele nunca foi dividido entre vida espiritual e vida comum. O cristianismo nunca foi dividido assim. Para Deus, tudo é espiritual. Trabalhar é espiritual. Descansar é espiritual. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para descansar. Está pecando. Você está pecando. Administrar recursos é espiritual. Amar as pessoas é espiritual. Eu amar a minha esposa me amar, eu amar os meus filhos, isso é espiritual. Honrar compromissos é espiritual. Quantas vezes a gente faz pequenas mentiras na nossa vida e o diabo dá risada? Um dia uma pessoa chegou na casa de uma mulher e a mulher não queria receber aquela visita. Aí a pessoa bateu lá na porta, insistentemente, e aí saiu uma criancinha, do tamanho do Mateus, assim, do Ralph da Erika, e a criança saiu na porta e falou assim, ó, a mãe mandou dizer que não está em casa. Que coisa feia. As pequenas mentiras que a gente vai adicionando na nossa rotina para resolver os nossos problemas. Você pode fazer tal coisa? Não, não posso porque hoje eu vou fazer tal coisa e não posso. Mentira. Não queria fazer, diz não quero. Você pode participar do evangelismo daqui a 2 semanas? Não posso. Gripá-lo-ei naquele dia. Sabe? Então, talvez um dos maiores problemas da igreja contemporânea seja tentar encaixar Deus dentro da nossa agenda. Talvez esse seja o maior desastre, não só da igreja, mas de cada um de nós, como servos do Senhor. O maior desastre é encaixar Deus dentro da nossa agenda, porque Deus não quer ser encaixado na nossa agenda. Deus quer ser dono da nossa agenda toda. Então, quando eu faço alguma coisa, primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo dar o meu dízimo. Claro, você faz coisas antes.
Claro, você coloca outras coisas antes, você coloca outras prioridades. Irmãos, muitas vezes nós oramos assim, ó, Senhor, a gente se ajoelha às vezes, ou de pé, ou sentado, como estivermos, a gente vai dizer, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os meus planos. Isso não é boa decisão. Frequentemente nós perguntamos, Senhor, será que estes planos, nós deveríamos frequentemente dizer para o Senhor, Senhor, será que estes planos nasceram no teu coração? Ou será que esses planos nasceram somente no meu coração? Existe uma enorme diferença. Eu lembro de um casal que me procurou alguns anos atrás porque ele precisava tomar uma decisão. Eles tinham que mudar de cidade. O salário era bom, a casa que era oferecida para essas pessoas era boa, bem melhor do que eles já estavam vivendo. E durante a nossa conversa, eu fiz uma pergunta que talvez eles jamais imaginavam que eu ia fazer essa pergunta. Eu perguntei assim, como ficará a vida espiritual da sua família? Os dois ficaram em silêncio, olharam um para o outro, olharam para mim. Eles não tinham pensado nisso. Eles analisaram a escola. Ah, tem escola perto da minha casa. Tem transporte também para os meus filhos ir para a escola. Eles iam morar numa cidade do interior, e cidade do interior normalmente não tem transporte público, mas lá tinha um jeito. Então eles tinham o transporte para ele ir para o trabalho, para os filhos irem para a escola, ele tinha o salário, ele tinha o custo de vida, mas eles não haviam perguntado onde que eles congregariam. Eles não tinham se perguntado quem iria discipular os filhos deles. Como que eles permaneceriam envolvidos na obra do Senhor? Eles também não tinham percebido isso, porque para eles isso não era o mais importante. O mais importante é onde eu ia morar, quanto que eu ia ganhar e se eu tinha jeito para ir para casa, para o trabalho, para a escola. Isso aí tá certo? Tá certo. O resto tá tudo bem. Percebe como é fácil a gente colocar Deus apenas no final da lista? A gente quer tomar boas decisões, mas as nossas decisões excluem Deus. Se eu saísse daqui hoje para ir para uma cidade pequena, mas morar numa casa de 4 andares, 3 carros na garagem, salário astronômico, mas se lá não tivesse lugar para eu levar minha família para a igreja, se não tivesse lugar para os meus filhos congregarem, se ninguém pudesse acompanhar os meus filhos em termos de discipulado, não é de Deus. Porque a nossa prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. Qualquer decisão bem tomada, primeiro a vida espiritual. Dá para a gente manter? Não dá? Então não serve. Então depois de algumas semanas de oração, eles decidiram permanecer na cidade. Algum tempo depois, descobriram que aquela empresa para onde ele ia enfrentou uma questão financeira muito grave, tiveram que demitir todos os funcionários, a igreja entrou em falência. Se ele tivesse ido, ele tinha ficado desempregado. Quando nós conversamos, um tempo depois, ele falou, pastor, na época eu achei que Deus estava fechando as portas. E hoje eu percebi que Ele estava guardando a minha família. Ele estava guardando a minha família. Irmãos, quantas vezes nós interpretamos como atraso aquilo que é proteção? Como perda aquilo que é livramento? Quantas vezes nós interpretamos o silêncio de Deus como algo ruim e o silêncio de Deus é direção? Sabe por quê? Porque Deus enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos ver. E é por isso que a palavra diz, Ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa, ela não significa ausência de problemas, ela significa direção. Por quê? Depois que José andou com Deus, ele foi livre da prisão? Não, ele foi preso. Não foi? Foi preso. Daniel deixou de ir para a cova dos leões? Não, Daniel foi para a cova dos leões. Paulo deixou de ser preso? Não, Paulo foi preso.
Então, ter direção de Deus não significa ausência de problemas, mas nenhuma dessas pessoas aqui estava fora da vontade de Deus. Eu prefiro, e talvez você também prefira, creio eu, mas eu prefiro estar na cova dos leões com o Senhor do que fora dela sem Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que um caminho reto é um caminho sem dificuldades. Ah, não, agora eu estou com Deus, agora eu estou grandão, porque agora quem está na minha vida é o Senhor dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, então agora eu não vou ter mais problema, não tem nada disso. Na Bíblia, caminho reto é aquele que produz e nos conduz exatamente aos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são eternos. As coisas do mundo passam. Última coisa. Versículo 7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Irmãos, a sabedoria ela começa quando o orgulho termina. Se você olhar aqui, Salomão ele encerra esse ensino. Ele mostra que o maior obstáculo para uma vida dirigida por Deus é o orgulho. Você percebe que ele não diz apenas não seja sábio. Não, porque não tem nenhum problema em ser sábio. Se você quer buscar conhecimento, você quer estudar, mesmo que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Mas você vai buscar conhecimento, você vai buscar sabedoria. Inclusive a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então não tem nada demais buscar sabedoria. Mas Salomão ele vai mais a fundo, ele fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer dizer, não seja orgulhoso. Isso aqui significa que existe sim uma sabedoria falsa. Existe uma sabedoria que não é a sabedoria que Deus quer para nós. Aqui é a sabedoria da autossuficiência. É quando nós pensamos que já vivemos o suficiente e agora nós sabemos todas as coisas. Eu já sei como funciona. Sabe aquela pessoa, eu estou com dor de cabeça, eu já tive. Hoje eu estou passando por um problema, eu já passei por isso aí também. Sabe esse tipo de pessoa? Não ouve ninguém. Tem uma frase que eu acho tremenda, que é a frase que diz que você jamais vai conseguir ensinar alguém que acha que já sabe tudo. O problema do orgulho é que ele fecha os nossos ouvidos para aquilo que Deus fala. Então quem acredita saber tudo, deixa de aprender. Porque se eu já sei tudo, o que eu estou aprendendo? Quem acredita em enxergar tudo, deixa de pedir direção. Quem acredita controlar tudo, deixa de depender do Senhor. Às vezes a gente senta e a gente está ouvindo um pastor, ou seja, qualquer pessoa pregar, a gente não está preocupado muito com aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A gente está querendo ver se o pastor vai falar alguma coisa errada. Uma vez eu estava pregando e uma pessoa chegou no final, pastor, eu quero comentar uma coisa sobre a sua mensagem. E eu, tá bom, pode comentar, irmã. Aquela parte que o pastor falou assim, vir de encontro, tá errado, tá, pastor? É vir ao encontro. Tá bom? Eu perguntei, foi só isso que a irmã viu na mensagem hoje? Não tinha mais nada, eu preguei 40 minutos. E a irmã só conseguiu ver que eu errei o ao de encontro por ao encontro. Foi só isso. A pessoa ficou toda sem graça. Às vezes é isso que acontece. Às vezes é isso que acontece. Sabe, irmãos, é exatamente por isso que Salomão ele fala aqui do temor do Senhor. Porque o temor não é pânico. O temor não é viver com medo de Deus. O temor é reverência. É reconhecer que Deus sempre vê mais longe. É lembrar que cada decisão é tomada diante dos olhos daquele que conhece o fim e o princípio. Então, quando existe temor, as perguntas elas mudam. Errei a frase, no final alguém vai me dizer aqui que eu errei um português, né? As frases elas mudam. Porque em vez da gente perguntar, será que vai dar certo? A gente começa a perguntar, isso te agrada, Senhor? Porque se isso aqui te agradar, Senhor, eu vou levantar minha cabeça e eu vou à luta. E ninguém me segura, porque se é uma coisa que o Senhor se agrada e que o Senhor aprova, eu vou. Gideão chega para os caras e fala assim, olha, nós vamos lá combater o exército lá. Quantos eles são, Gideão? Deve ser uns 10 mil, 15 mil. Então nós vamos com quantos homens? 30 mil? Não, nós vamos com 300. Como assim? 300 mil? Não, 300.
Só 300. E tem outra coisa que eu não disse ainda para vocês, mas o Senhor disse que não é para a gente levar espada. O Senhor disse que não é para a gente levar lança. Não é pra... não, você está de brincadeira, Gideão, porque como assim? Nós vamos combater um exército milhares de vezes maior que nós vamos só com 300 e nós não vamos levar arma, não. Tá, mas o que a gente vai levar? Bom, o Senhor disse que é para a gente levar trombeta e vaso de barro. Como assim, Gideão? Você está de brincadeira? Nós vamos chegar lá somente com vasos de barro e trombeta e vamos enfrentar milhares só com 300? É. Isso aí, e Gideão fala, Deus mandou, e a gente vai. E quando eles chegaram lá, os soldados inimigos estavam dormindo. E Gideão tinha levado 300 cântaros, que eram vasos de barro. E ele tinha levado trombeta. E o Gideão falou assim, vamos fazer assim, ó. Quando nós chegar lá perto, a gente faz assim, quando eu der o sinal, vocês todos vão quebrar esses cântaros aí junto ao mesmo tempo. Deus mandou. Por quê? Não sei, Deus mandou, vamos obedecer. E aí ele fala, vocês vão quebrar esses cântaros todos. E no momento que vocês quebrarem esses cântaros todos no chão, vai fazer um barulhão, e vocês vão começar a tocar as trombetas, mas eu não sei tocar, não importa, só sopra. Faz barulho. Faz barulho. E aí eles começaram a fazer isso, quando eles quebraram os vasos e começaram a tocar a trombeta, os soldados que estavam dormindo levantaram, é o inimigo, pegaram a espada e começaram a matar eles mesmos. Os inimigos facada, espadada neles mesmos, e os 300 só olhando. Vamos esperar para depois buscar os corpos. Sabe o que isso me ensina isso? Quando Deus manda, até o impossível acontece. Mas quando Deus não manda, não é a força do nosso braço que vai conseguir. Então, irmão, se você está nessa manhã aqui, Deus está falando contigo, talvez Deus está te dizendo assim, olha, o caminho que eu quero para você é esse, então vai firme. Como diz lá no meu estado, mira o meio e senta os peitos. Quer dizer, vai firme, vai firme. Agora, se Deus não está te falando, irmão querido, amanhã mesmo, se der para ser hoje, mas se não der para ser hoje, que seja amanhã, abre mão daquilo que Deus não está te mandando fazer. Larga a mão daquilo que Deus não te mandou fazer. Porque se Deus não te mandou fazer, você vai se ferir. Você vai ferir a tua família e você vai desagradar a Deus. Não pense que é a força do teu braço. Elias estava dentro de uma caverna, não tinha comida. Deus mandou os corvos levar comida para ele. Deus mandou os corvos. Não faça, não busque resolver os seus problemas do teu jeito. Se apegue com o Senhor. Talvez hoje seja o dia de você dizer para Deus, Senhor, eu não estou vivendo do jeito que eu deveria viver. Eu estou negligenciando a minha família, estou negligenciando a tua obra, estou negligenciando tudo por conta de tentar resolver os meus problemas em nome de Jesus, irmão. Abra mão daquilo que não é de Deus na sua vida. Esse é o temor do Senhor. Esse é o temor do Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer e Ele vai endireitar as suas veredas. Elias quis desistir da vida debaixo de um zimbro. Pedro prometeu fidelidade absoluta e poucas horas depois ele nega Jesus. Jonas pediu a morte, dominado pela frustração. Talvez aqui hoje exista alguém que está assim, cansado, frustrado, ansioso, e Deus está te dizendo, vem a mim, que eu vou te ajudar a tomar boas decisões. E as decisões que Deus aprova, pode até demorar um pouquinho mais, mas vai te trazer satisfação. Inclina a sua cabeça enquanto você está ouvindo esse cântico. Converse com o Senhor.